A paz do Senhor Jesus, irmãos. Graças a Deus por essa linda oportunidade. Amém? Deus é bom, Deus é maravilhoso, é tremendo, em cima do mar. Quem é que pode ser como Ele, imbatível, invisível, onisciente, onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo, não é assim? Ele está onde nós mais precisamos estar. Ele está quando invocamos o nome dEle. Poderoso Deus e eterno. Tu és a fonte viva, plena da vida, aonde traz uma água para que possa o teu povo beber e nunca mais terá sede. Ó, vem, Senhor Jesus. Vem para esse povo que anda com uma língua rebelde, Senhor, que anda com comportamentos vios, Senhor Jesus. Só o Senhor pode ir para almas doentes, mas aqueles que ainda não aceitam o teu nome é resistente, Senhor. O Espírito Santo pode convencer somente Ele. Eu vos agradeço, Senhor, porque o Senhor usa profetas, missionárias para ir no ide onde ninguém quer ir. E quando o Senhor, aleluias, estava no meio daquela visão dos anjos, aleluias, no rio Quebar para o profeta Isaías. E ele apareceu para dizer, o escolher. E eu próprio, Isaías diz, eu não, como pode me escolher se eu tenho uma tão impura quanto esse povo? E o Senhor Deus fez um toque todo especial quando viu o anjo ali quebrar para tocar na ponta de sua língua. Ele se sente digno e puro para a missão. E naquele momento, quando o toque foi feito do Espírito Santo, que creio que é assim que o Senhor realiza sobre as vidas, quando tem um chamado, ele diz, eu vou, eis-me, eu irei. Porque Deus perguntou, quem irás? E Isaías diz, eu irei. Aleluias, amém? Porque quando há um toque sobrenatural, aonde está ali dormindo em você, para que possa acordar, você prontamente vai identificar o toque do céu em sua vida. Glória a Deus. Eu aqui agradeço ao Espírito Santo do Senhor por ter trazido desta maneira a oração que hoje Ele entregou para você e para mim. Amém? Está com suas espadas? Eu estou com as minhas. Já me direcionei aqui para elas. E Deus está falando com poder ricamente, hein? Deus, quando faz coisa, não faz coisa pobre, não. Ele faz grande. Se lembra do que aconteceu com Moisés? Aos olhos dos homens, tem um dito mandado do rei ali, desmate todas as criancinhas do sexo masculino. E uma delas é ironia, dizia hoje, nosso tempo atual, que ironia do destino, não. Não tem ironia de destino. Tem que estar escrito no livro do Senhor o que está separado para você. Estava escrito que aquele que seria o libertador do povo ali, para tirar do cativo, já se passava 400 anos. Eita Deus! José não estava mais, né, assim? E aquele povo hebreu, tudo levado, conduzido por aquele que tirou, aleluias, e foi criado pelo malvado que mandou matar. E o próprio malvado foi que proferiu todas as bênçãos sobre Moisés, sem saber que estava abençoando, estava preparando para que ele mesmo viesse e o derrotasse, que seria o seu grande opressor. Deus manda ajuda através de pessoas que um dia foi sua opressora. E Ele te levanta como ela. E Jesus te levanta como sinal de poder de Deus, que deu ordens para te ajudar, sem saber que está te ajudando. Foi assim, o inimigo não sabia que estava ajudando aquele que seria derrotá-lo. Amém? Glória a Deus, Deus é bom e poderoso. Irmãos, vamos para o Salmo 118. Eita, Jesus. Que diz assim, ó, a partir do versículo 8. Para a glória do nome do Senhor. Para Ele toda honra, toda glória, toda adoração é dele. É o melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor eu as derrotei. Cercaram-me por todos os lados, mas em nome do Senhor eu as derrotei. Cercaram-me como enxame de abelhas, mas logo se extinguiram como espinheiros em chamas, e em nome do Senhor eu as derrotei. Empurraram-me para a força a minha queda, mas o Senhor me ajudou
E o Senhor é a minha força e o meu cântico, e Ele a minha salvação. O Senhor é minha força e o meu cântico, e Ele a minha salvação. Tudo inspira a um aleluias, salmo davídico. Aqui aponta para tantas situações. Agora entendi porque o Espírito Santo trouxe a palavra ali em Moisés. Aleluias. E o que é que Moisés representou ali para o povo, que era um projeto de salvação, né? Levando ele como um grande missionário, profeta, tirar o povo cativo. Aleluias. E como foi que fez acontecer tudo isso? De forma que ele foi preparado, alimentado, estudado, educado, tudo por uma filha do rei, uma rainha egípcia, não é assim? Ela não era rainha, a gente chama de rainha porque, na verdade, se ela era filha, tinha contexto de princesa. Aleluias. E aqui diz o salmista: eu busco o meu refúgio é no Senhor. E Moisés teve conhecimento qual era a sua origem ao seu crescer. E será que foi ironia do destino? Foi tudo preparado pelo plano ar do Senhor. Sabendo Deus que ele precisaria de uma mãe de leite, a sua própria mãe foi levantada para alimentá-lo. E aquele homem foi se capacitando através das forças da mão de um rei local ali, aonde todo o seu povo era cativo, e já estava cativo há anos. E ele disse aqui, o Davi: eu busco a minha força no Senhor. Porque uma vez Moisés saiu da fonte da mão do castelo que o protegia até o momento exato. Não foi nem com 15, nem com 20 ele saiu. Aleluias. Foi um homem já de 40. Aleluias. E na qual, em média de situações muito infortúneas, ele foi ali tocado de uma maneira para sair daquele contexto de uma maneira que ninguém esperava. Ele sentiu uma angústia, uma raiva, eu creio, quando viu aquele que sabia da sua origem igual a ele sendo machucado, maltratado, e tomou aquelas dores e agiu com a força da mão dele, do ímpeto, do ar. Hoje nós dizemos assim: olha, fulana tomou ar. Oi, quantas vezes eu tomei ar, eu tive que contar. E me lembro que tem uma irmã em Cristo que diz: coloca água e conta até 10 na boca. Se você tiver uma água física, faz de conta que tem com a água na boca e conta até 10. Para que possamos não enveredar pelo caminho da ira. Mas é aquele fato, nada sai do clive do eterno. Precisou ele sair, aquele fato saiu de uma condição para que levasse Moisés para fora. Oi, Deus está trazendo situações, movendo que você venha para fora. Porque está chegando o dado a hora para que você receba o que Deus já escreveu com teu nome. Aleluias. E Moisés estava diante, que nem tinha ideia daquele dia do toque especial, sobrenatural que acontece quando tem um chamado. E ele viu Deus diante da sarça ardente. Aleluias. E para identificar, porque Deus faz do jeito que Ele quer, Ele usa como Ele quer, onde Ele quiser e com que pessoas que Ele desejar. E ele naquele momento disse: aqui tu não precisa dessas sandálias. E Moisés tinha uma educação que recebeu religiosa de deuses, do divino, dos deuses egípcios. E quando tinha o dia de ir para aquele lugar dos mortos, onde tinha um altar para os mortos, se tirava a sandália. Ele entendeu aquela... Quando Deus falou daquele jeito, ele entendeu na hora: eu estou diante do divino, mas esse é um divino diferente. Esse é o único que eu estou vendo tudo queimando e nada se consome. Esse é o divino, que eu estou diante do deserto e as coisas não estão acontecendo como eu espero. Eu estou diante do divino, que mesmo sabendo que este filho ainda perece, mas é o Senhor que está sustentando. Eu estou diante do divino, que tudo aponta para a queda, para a morte, sem motivo nem sequer de uma esperança que vai ressuscitar. Estou diante do divino. Aleluias.
Aleluias. Deus está nesta manhã dizendo para você: é hora, é tempo de confiança em mim, porque até mesmo um homem que confia no príncipe, em governâncias, em sistema governal global, que está intuito armado para o anticristo, está chegando. Eita, Deus, eu já não está. Deus, é no divino que eu estou na presença dele, nada vai me alcançar. Aleluias. E é no divino, diante dele, que a sarça queimava, ardia e não se consumia. Aleluias. É no divino do Senhor, aquele que é digno de toda honra, toda glória, toda exaltação pertence a ele. E esse contexto aqui hoje que estamos vivendo, tudo muito atrapalhado, tudo muito cheio de distrações e circo para que você possa estar dispersa. Mas Deus está dizendo: não fique dispersa. Pegue esta espada que te dou todo dia para que você se sustenha nela e a luta. Aleluia, porque você está diante do divino que te ajuda, que te levanta, que te restaura, que te sara, que alcança todos da tua casa. Você acha que situações que acontecem ao redor não vêm para contigo? É mera coincidência? Não, é Deus dizendo: você está diante do divino, o único, o rei, o Senhor, o rei dos reis, aquele que pode caminhar das águas e levar você para viver o sobrenatural. Aleluias. E eu agradeço diante da toda a glória do dono de tudo, que é o divino Mestre Senhor Jesus, aquele que diz: eu venho para quem tem precisão de mim, porque os sãs não precisam de mim. Eu vim para quem está doente, e quem está doente fere, e aí não consegue entender que está ferindo. Aleluias. Mas você vai colocar a água na boca e vai contar até 10. Diz: Senhor Jesus, tu és a minha confiança. O Senhor foi com Davi, o Senhor foi com José, o Senhor foi com Jacó, o Senhor foi com Abraão. O Senhor está sendo comigo, e cai por terra toda artimanha do inimigo, do Satanás. Não terá força nem sobre minha mente, nem sobre o que põe para minha boca falar, nem sobre aqueles que usam da boca para que seja a boca deles ao nosso redor. Caiu por terra como enxame de abelhas, que ela com a fumaça se expande e sai, pelo nome de Jesus. Hoje, nesse momento, Deus, nesta oração, nesta palavra, teve quebra de maldição sobre a sua casa hereditária. Que casa é essa hereditária? A casa celular, que está sobre você. Que o Satanás está ardiloso porque sabe que a tua vitória chegou. Então Deus diz: eu expulso, eu quebro, eu anulo, porque eu sou o Deus, o Senhor dos exércitos, aquele que diz que você pertence a Ele. Amém? Tu tem um dono e um pai. Fica firme. Tá tudo pegando fogo. Deus, eu venho com a água, um jato daqueles bem potentes, e abafo e desmancho esse fogaréu que quer consumi-la psíquica, emocionalmente, financeiramente. Eu estou atuando, porque quando eu atuo é um toque especial que vem em sua direção, e você vai saber que fui eu. Aleluias. Louvado, exaltado é aquele que é o Rei da Glória. Amém? A paz do Senhor, graças a Deus por essa linda oportunidade. Vai dando glória, tua vitória chegando aí. Aleluias.